Aqueles que estão aqui, que já estão aqui, aqueles que vão passar, que a mão do Senhor seja sobre a vida de vocês e a resposta que você tanto aguarda, que você orou, que você pediu, que você está esperando, chegue através dessa palavra. Adriano, Mariano, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Então, Vitor, a paz de Deus. Dois, Lu, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, em nome de Jesus, irmãos, ouça a palavra do Senhor, ouça o que Ele tem para lhe dizer. Ebony, a paz do Senhor, não deixe com que as suas lutas, esse tempo que talvez você está passando, venha tirar o teu olhar de Deus, venha desacreditar que Ele pode resolver aquilo que você não pode. Joshua, a paz do Senhor. O Senhor é Deus, continua sendo Deus. Estamos aí chegando próximo a um feriado, né? Feriado de Páscoa, onde todo mundo lembra da crucificação de Cristo, onde todo mundo assiste o filme, onde todo mundo se reúne e começa a falar de Cristo. Mas Cristo tem que ser lembrado todo o tempo, toda hora, todos os dias, todo momento da tua vida, até o dia da vida dele. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Daniel, a paz do Senhor, o Senhor nos ensinou, nos deixou na palavra dele. Não é só assistir o filme, irmãos, e ficar só focado, porque ele crucificou. Não, tem um contexto. Tem coisas que aconteceram ali que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E se a gente não entender que a palavra de Deus tem que ser sempre revisitada e tem que ser, irmãos, com um olhar espiritual aguçado, um olhar espiritual refinado. Jasmine, a paz do Senhor, Sara, a paz de Deus. Para que a gente não venha cometer os mesmos erros. Para que a gente não venha, irmã Malu, a paz de Deus, seja bem-vinda. Robin, a paz do Senhor. Joyce, Jaci. Quer dizer, perdão, Jaci, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para o Senhor, não deixe que, já que nessa época, nessa data que está chegando aí o feriado, que as pessoas lembram de Cristo, assista sim, medite na palavra de Deus, mas olhe o contexto, porque tem ensinamento da parte de Deus para que a gente não venha e não caia nos mesmos erros do passado. Deus é Deus. Boa noite, irmã Malu. Cláudia, a paz de Deus, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Então, meu irmão, Keila, a paz de Deus. Olhe para o Senhor. Roni, Alissa, a paz de Deus. Então, olhe para Deus, irmãos. Não deixe de desviar os teus olhos do Senhor. Mais uma vez, tem uma palavra certa para coração certo da parte de Deus. O coração certo que eu digo aqui, irmãos, são todo aquele que crê. A palavra é direcionada para alguém, para uma vida, para um certo momento, mas é para nós também que possa não estar vivenciando este momento, mas como ferramenta da parte de Deus para que a gente possa ajudar outros ou a nós mesmos lá na frente. Então, mais uma resposta de Deus. Eu ia pregar aqui no Salmo 91, versículo 8. Mas o Senhor trouxe de novamente outra palavra. Eu sei que toda vez que é dessa forma, irmãos, e desse jeito é porque tem alguém que precisa ouvir. Então hoje a palavra de hoje é João, Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 19 ao 27, é a nossa palavra. E era para me pregar Salmo 91, versículo 8, que diz, né? Somente com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. E nós vamos ver, irmãos, porque essa palavra de João também, peço oração, eu escrevi, tá, irmã Malu? Tá aqui no caderno, nós vamos orar pela Dalzira, tá bom? Pode deixar que eu vi lá, já anotei, tá aqui anotado. José Luiz, a paz do Senhor. Jerry, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos ouvir a palavra do Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 19 ao 27, a nossa palavra. Deus abençoe, irmã Malu. Deus abençoe. Então, meu irmão, tem a ver com Salmo 98. Daqui a pouco nós vamos compartilhar, vamos falar aqui. Irmã Prisciele, a paz de Deus, seja bem-vinda. Mas hoje a nossa palavra principal é João, Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 19 ao 27. Maria Souza, a paz do Senhor. Virgínia, irmã Prisciele, boa noite, seja bem-vinda. A todos, boa noite. Mas nós também vamos passar lá, vou falar um pouco do Salmo 91, versículo 8 aqui também. Tá bom, irmãs? BR Receitas, a paz de Deus. Então vamos orar, irmãos, para clamar ao Senhor, para buscar mais e mais, sempre a face dele e agradecer, irmãos. Primeira oração sempre
é agradecimento, porque vencemos mais um dia, vamos entrar numa madrugada buscando a face dele, com a permissão dele, com a misericórdia dele. Então temos que agradecer. Vou orar também, tá, irmã Malu, para os olhos. Deixa eu só anotar aqui, tá, irmã Malu, que senão eu esqueço mesmo. Malu. Glória a Deus, em nome de Jesus já está curada para a honra e glória do Senhor, viu, irmã Malu? Nossa, que legal, a paz de Deus, seja bem-vinda, diaconisa Sandra, Valdilene, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos, para começar a compartilhar a palavra do Senhor, porque o Senhor é a nossa estrela principal aqui. Francisca, a paz de Deus, o Senhor é o nosso Deus e a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Micael, seja bem-vindo, André, a paz do Senhor, Dia, a paz de Deus. Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez por mais um dia que está se iniciando e mais um dia que vencemos que já passou. Obrigado, meu Deus, por estar conosco todos os momentos do dia que passou, porque se estamos aqui é porque o Senhor esteve conosco e permitiu que nós estivéssemos mais uma vez iniciando mais um dia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que daqui a pouco vai ser profetizada e compartilhada aqui. Obrigado por resposta de oração para filhos e filhas do Senhor que estavam necessitando, que estão passando por momentos, Pai, tão parecido como foi do que está sendo relatado no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 19 a 27. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não desampara os Teus filhos. Não somos perfeitos, somos filhos do Senhor em construção, a cada dia buscando a crescer em Te conhecer e a crescer a estar perto da Tua santidade, cada vez mais. Santo não somos, mas temos que buscar a santidade que está na Tua palavra. Buscar, porque se não for dessa forma, nós não temos um relacionamento afinado, alinhado contigo. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por tudo, obrigado até pelas lutas. Obrigado, Senhor, porque dentro das lutas o Senhor sempre nos dá vitória. Obrigado, meu Pai, pela vida do Josenilton, Senhor, o irmão da irmã Malu, que eu creio que a obra do Senhor já começou ali. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que a obra será completa. Obrigado também, Pai, pela vida da irmã Malu, porque eu creio, Pai, que essa enfermidade nos olhos dela já está curada. Porque pelos passos de Cristo é que somos sarados e é pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, que eu creio que está sendo derramada para a Tua filha, para que em nome de Jesus ela conte o testemunho da vitória dela dentro dessa enfermidade, que não é dela, já está no altar do Senhor. Então eu já profetizo que ela está curada para a honra e glória do Senhor. Assim como a dona Dalzira, Pai, em nome de Jesus, é uma filha do Senhor que está também com enfermidade, precisa, Pai, da Tua mão, do Teu socorro nesse momento. Seja o socorro bem presente, Pai, como está escrito na Tua palavra, na hora da angústia, na hora da aflição, na hora das dores. Eu creio também pelos passos de Cristo que a dona Dalzira está sendo curada, para a honra e glória do Teu santo nome. O Senhor é um Deus que mesmo os médicos dando sentenças de doenças que muitas deles dizem que não tem cura, mas o Senhor é poderoso porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem poder de criar dentro da medicina um remédio novo, a cura, porque o Senhor é Deus. E eu creio na Tua misericórdia sobre a vida da irmã Dalzira. Que ela seja, Pai, em nome do Senhor, abraçada por Ti, segurada, Pai, colocada na palma da Tua mão, para que a cura chegue, para que ela seja um milagre do Teu poder e da Tua misericórdia. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço, porque creio que assim está sendo feito. Para a honra e glória do Senhor. Apresento diante de Ti, Pai, também o caderno de oração, cada nome, cada família, tanto que desde segunda-feira estão pedindo oração no dia de ontem, tanto do dia de ontem, tanto qualquer momento, Pai, do ano, desde janeiro, cada pessoa que pediu, Pai, seja visitada pelo Senhor, e que o Senhor, em nome de Jesus, na Tua infinita misericórdia, entregue nas mãos deles aquilo que eles necessitam. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço. Coloco também para a vida da irmã Raquel, que também tem passado por algumas lutas. A irmã Fátima, algumas vidas. A irmã Elane, a Nina do nosso grupo. Os irmãos e irmãs do grupo do WhatsApp, aqui da live, Pai, muitos estão necessitando de Ti. E eu creio no socorro bem presente na hora dessas lutas que eles não estão conseguindo vencer. Mas o Senhor vencerá, porque agindo o Senhor, quem pode impedir? Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre.
Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo no nosso meio. Pai, toma o teu lugar que é de direito. A partir de agora eu diminuo. Eu diminuo para que o Espírito Santo de Deus, através daquilo que o Senhor enviou, dirija essa live. Para que essa vida que precisa ouvir essa palavra se fortaleça. E lembre que há um Deus na terra, um Deus no céu, que sempre lembra de nós. O Senhor é um Deus de longe e de perto. O Senhor age aqui na terra, o Senhor é poderoso, porque essa terra quem fez foi o Senhor. Apesar da gente jaz, essa terra jaz no maligno. Mas o Senhor nos diz para ter bom ânimo, porque nós vamos vencer esse mundo. E o Senhor opera milagres aqui, através sim do teu poder e da tua misericórdia. O Senhor é um Deus que age em todas as áreas, em todas as nações, em todo lugar onde houver um filho do Senhor que pede ao Senhor vai receber. Em nome de Jesus, eu te louvo e agradeço, hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém, irmãos, amém. Débora, a paz de Deus. Irmã Keila, ore por mim, irmã. Vou orar, tá, irmã Keila? Carinhoso. Aqui não é lugar, né, irmão? A gente vai falar da palavra de Deus, tá? A gente aqui vamos falar da palavra do Senhor, tá bom? Rosa Helena, a paz de Deus. Aqui não é lugar da gente ficar conversando sobre relacionamento. Tem que orar, tá? Porque a varoa e o varão perfeito e a varoa perfeita vem através da oração. Por mim, pelo meu filho. Vou orar, viu, irmã Keila? O nome da irmã e do seu filho está no caderno de oração. Já foi apresentado no dia de hoje. Pode ter certeza, irmã. Segure na mão do Senhor. Não duvide que Deus opera milagres na tua vida e na tua família. Viu, irmã Keila? Felipe, Raimundo, a paz de Deus. Como eu estava dizendo aqui, tá, irmãos? Quando a gente está esperando e quer alguém, uma varoa ou um varão, né? Quem é mulher, quem é a varoa que precisa de um varão e o varão precisa de uma varoa, é orando, viu? É orando, não é buscando dentro de rede social, porque o engano está aí. Então, ore muito, peça a Deus que quem está preparado para a tua vida ou para qualquer, sabe, para o teu relacionamento, para o teu casamento, para você casar e ter uma pessoa do teu lado, é orando, é buscando a Deus. Estando em rede social, buscando ali, irmão, é 99% de você encontrar a pessoa errada. Era assim no passado, era orado, é buscado, e Deus se coloca na tua frente, como fez com muitos filhos dele. Ele falava, vai em tal lugar, fique ali parado, e ali aparecerá, a pessoa vai dar água aos teus animais. Não é assim? Não foi assim? Direcionado por Deus. E esse negócio, irmãos, de crente, de cristão, tá dentro de rede social, em live atrás de varão e varoa, não tá certo. Ore, que Deus fará como Ele fez no passado. Ele vai te falar, Ele vai te dar um sinal e falar, olha, faça dessa forma, em tal lugar você vai encontrar. Fique lá e espere, vai ser do jeitinho que Deus falou. Deus é dessa forma, Ele não traz embaraço. Agora, quando a gente fica buscando do nosso jeito, irmão, lembra da palavra de ontem, pare de fazer as coisas do teu jeito, espere no Senhor e você verá quem é Deus. E assim eu estou renovando um pouco da palavra, mas porque por causa do carinhoso, não estou aqui, tá, irmão, falando algo para te afrontar, mas é uma coisa, é um direcionamento da paz de Deus, é Deus que está mandando um recado para ti. Ore mais, busque mais, fique parado, espere no Senhor, que Deus encontrará e trará ao teu encontro aquela varoa que você está esperando. Não fique buscando ali e acolá, não, porque o Senhor não está nisso, tá bom? Por mim, meu filho, a paz de Deus, tá, irmãos? Perdão aqui, mas tem coisa que a gente tem que falar quando Deus manda, tá bom? Dorilene, a paz do Senhor. Micael, a paz de Deus. Palavra de hoje, irmãos, Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 19 ao 27, diz assim. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito de seus seguidores, dos seus ensinamentos. E Jesus lhe respondeu, eu sempre falei a tudo e a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo onde o povo se reúne e nunca disse nada em segredo.
Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um guarda do templo que estava ali deu-lhe uma bofetada e disse: Isso é maneira de falar com um grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que tu estás me batendo? Depois Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Versículo 25. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo, então lhes perguntaram: Você não é um dos seguidores daquele homem? E ele disse: Não, eu não sou. Respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de que Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Será que eu não vi você com ele no jardim? E ele outra vez disse: Não. E no mesmo momento e no mesmo instante, o galo cantou. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, 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 glória seja dada a ti. Pai amado, eis a tua palavra aqui de João, capítulo 18, versículos do 19 ao 27. Palavra essa que foi profetizada e vai ser compartilhada a partir de agora. Deus amado, Deus bendito, aduba o nosso coração, Pai, para que seja uma terra boa para receber a tua palavra. Que não haja distorção, que não haja embaraço, que não haja a ação do inimigo para que essa vida não receba estas palavras. Porque quando o Senhor traz uma palavra certa para alguém, é para dar fortalecimento, é para dar a ela uma visão de que o Senhor está vendo e que o Senhor está respondendo. E que o poder do Senhor descerá em nome de Jesus Cristo. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Meus irmãos, aqui é uma passagem, né, que muitos conhecem, né, irmãos? Precede, né, depois que Cristo é levado, antes da crucificação, mas ele é levado preso, né, depois do jardim, ele passa pela mão de Anás. Anás era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Aqui, aquele que estava ali, o guarda, né, que guardava ali o templo, quando vê Cristo responder a Anás o que ele havia perguntado, ele esbofeteia ao Senhor. E ele indaga e fala: como é que você fala assim com o grande sacerdote? Mas ele estava tão cego, irmãos. Pessoas que são direcionadas por cegos também são cegos. Ele não percebeu que ele estava na frente do grande sacerdote, o verdadeiro e único grande sacerdote, que era Cristo. Ele simplesmente bate na face de Cristo e questiona: por que está falando assim? Quem é você? Vamos dizer numa palavra mais para a gente, né, chegar mais próximo do entendimento. Quem é você para falar assim com o grande sacerdote? Mas o grande sacerdote ali era Cristo. Sacerdote, irmãos, era um ofício naquela época, um ofício naquela época, para que o sacerdote era aquele que fazia expiação. Ele, quando o povo pecava, ou quando era algo já determinado dentro da lei, ele que fazia a apresentação ao Senhor, é como se fosse um intermediário, né? O intermediário entre Deus e aqui a terra, né? Então o sacerdote tinha esse ofício. E infelizmente, irmãos, naquela época, naquele tempo, a gente sabia que estava escrito e tinha que ser daquela forma, mas eles em nenhum momento, irmãos, perceberam o que estavam fazendo. Eles simplesmente estavam cegos e guiando os outros cegos. Anás era sogro de Caifás. Ele recebe a Cristo, questiona ele. E Cristo responde, como sempre ele fez. Ele falou: eu sempre fiz tudo publicamente. Eu sempre falei no templo onde o povo todo reúne, e vocês também estavam lá. Eu não menti, não omiti nada. Tudo que eu falei lá, eu continuo afirmando. Mas melhor do que perguntar a mim, pergunte àqueles a quem eu preguei, àqueles que eu falei, que ouviram o que eu disse. E simplesmente um guarda sai de lá do seu lugar e esbofeteia a cara de Cristo porque acha que está desrespeitando os grandes sacerdotes. Mal sabia ele que ele mesmo estava desrespeitando o grande sacerdote, um
o Cristo, Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, quantos hoje, e os sacerdotes, irmãos, naquela época, Caifás, Anás e os outros, eles tinham um poder muito grande, porque eles viviam ali dentro da política, eles mexiam na economia, eles tinham uma força dentro da economia daquele tempo e principalmente dentro da política. Alguém está vendo alguma diferença do que estamos vivendo no dia de hoje? Quando o povo de Deus, irmãos, está metido em coisas que não é para estar, começa a se cegar e começa a levar cegos também, porque tem pessoas que seguem e acreditam cegamente que aquilo que eles estão fazendo é o certo. Hoje, o nosso intermediário entre Deus e nós é Cristo. Pare de ficar colocando intermediários humanos entre você e Deus. Deus lhe entregou o Filho dele por amor a mim e a você. Através da morte de Cristo na cruz do Calvário é que chegou a mim e a você as promessas. É através desse ato de amor incondicional, um amor que ninguém, nenhum ser humano, eu acredito, que tenha essa força de fazer o que Deus fez. Ele entregou o Filho dele, ele viu o sofrimento. E mais dolorido foi de ver que o povo que dizia que era povo dele, povo escolhido, foi que fez tudo, foi que excitou, foi que começou, né, que planejou, que maquinou o que aconteceu. Meu irmão e minha irmã, saiba que Deus é Deus e Ele é por ti. Quando o Senhor traz uma palavra para nos abrir o entendimento, eu estava aqui no começo falando disso, não é só assistir, irmãos, o filme, não é só passar sexta-feira santa, domingo de Páscoa, junto com a família, falando de Cristo só nessa data, tem que ser todo o tempo. O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, e é o nosso Deus, tem que ser lembrado todo o tempo. Mas já que é uma época onde todo mundo está voltado, não olhe só, olhe o contexto inteiro. Traga aquela época, aquele tempo para os dias de hoje, para você entender em que tempo que você está vivendo. Nós estamos vivendo o mesmo tempo, irmãos, onde sacerdotes, que hoje são chamados superpastores, missionários, profetas, apóstolos, são nomenclaturas. Valéria, paz do Senhor, seja bem-vinda. São títulos que inúmeros, mas a gente está vendo a mesma coisa. Pessoas que estão só importando com dinheiro, com a economia, com isso e aquilo, e muito pouco ligando para as vidas, muito pouco ligando para levar esse povo à salvação. Quando Cristo veio, eles achavam e começaram a se irar com ele, porque o jeito dele falar, a pregação da boa novas de Cristo, ofendiam a eles, porque eles não estavam pensando daquela forma. Cristo foi a todos. Ele foi resgatar o perdido. Ele foi atrás do pecador. Ele não aceitava o pecado, irmãos. Mais uma vez vou falar aqui. Tem gente confundindo Cristo, que Cristo passa a mão no pecado, no defeito, naquilo que está escrito na palavra de Deus, que não é para ser. Que não é não sim assim. Mas Cristo foi chamar ao arrependimento aquele que estava perdido, aqueles que estavam afastados, aquele que estava em pecado. Ele sempre foi dessa forma, foi para isso que ele veio, para resgatar os perdidos, para trazer ao arrependimento aquele que estava num caminho errado. Tem exemplos aí, eu falo sempre de Madalena, de Maria, porque sim, é o mais conhecido. O Senhor fala, olha mulher, os seus acusadores não estão mais aqui, vai, não peques mais, eu não a condeno, mas vá e não peques mais. Não quer dizer que Deus estava falando que não condenava o erro dela. Ele estava falando que ele não a condenava, porque ele estava ali, vendo que todos ali tinham pecado, mas ele deu um conselho, falou, olha, mas a partir de agora vai, não peques mais. Então ele não condenou, não falou, não, eu aceito o que você está fazendo, vai e continue fazendo, não. Então Cristo veio para chamar o arrependimento, para trazer aqueles que estavam separados para dentro da família de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não está diferente do que a gente estamos vendo nos dias de hoje. Sempre, sempre, irmãos, olhem o contexto, leia a palavra, medite, mergulhe nela, tenta olhar, peça para Deus abrir o teu olhar espiritual, para que você veja o contexto do que Ele está querendo dizer.
E aqui, irmãos, ele está falando para muita gente. Quantas das vezes, meu amado e minha amada, você está no meio de Alice Carvalho, no meio dos seus, no meio de amigos, quando chega um momento mais difícil da tua vida, todo mundo some. Cristo, enquanto estava sendo levado, tirado da mão de Anás, Anás manda, né, sogro de Caifás, vá lá, leve ele, leva amarrado, vai lá para ser julgado lá, leva um tapa no rosto. Pedro estava ali se aquecendo. Quando falam, olha, você não é um daqueles, não, eu não sou. Não, eu não conheço. Não, eu não... E até naquele momento, quando ele escuta o galo cantar, é a hora que ele vê que Cristo havia falado. E ali ele, amargurado, eu acho que ali cai a ficha, ele, meu Senhor, o que eu fiz? Tem gente que te vendeu, tem gente que está te humilhando, pessoas que estão vendo você passar por um momento difícil e pelas costas está te vendendo, em vez de te ajudar, está afastado, em vez de ir lá para te socorrer, que podia lhe socorrer, não está fazendo. Mas Deus é Deus, porque Ele entregou o Filho dele por amor a você. A justiça de Deus chega na vida daquele que está sempre ligado, que às vezes está assim, passando por um momento difícil. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, que aqueles que estão sendo envergonhados serão justificados pelo Senhor e viverão a dupla honra vindo da parte de Deus. Maria, paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Cristo aqui foi julgado e não tinha feito nada. Ele justifica isso a Anás. Fala, olha, eu preguei na frente de todo mundo. Tudo o que eu fiz sempre foi às vistas de todos. O que você está me acusando, o que você está dizendo aí não procede, não aconteceu. Pergunte àqueles que ficavam ali e ouviram o que eu falei. Eu acredito, irmãos, que aquela fala de Cristo houve um peso, porque ele estava se justificando para um povo que devia o reconhecer. Um povo que tinha um ofício que foi Deus que deu na lei lá atrás. Começou com Arão, com os filhos de Arão que foram separados para esse ofício de sacerdote, de estar ali sendo intermediário entre o povo e Deus. Queimava ali os incensos, fazia aquele ritual todo, que havia um rito, que sacrificava animais, que levava aquilo que o povo levava para poder fazer a expiação, para fazer a intermediação, para que Deus perdoasse os pecados, para que Deus abençoasse a colheita. Isso era o ofício de sacerdócio. Mas os sacerdotes, na época de Cristo, irmão, estavam envolvidos em política, envolvidos em coisas econômicas, só estava ali metido onde tinha muita gente, tinha muito dinheiro. Hoje a gente está vendo isso novamente. Então, quando Deus, irmãos, deixa isso dentro da palavra do Senhor, é para aprendizado. Mas só que em nenhum momento, meu irmão e minha irmã, aqueles que estão firmados no Senhor, que aceitaram Cristo Jesus como seus Salvador e Senhor, jamais será abandonado, jamais será deixado sozinho em qualquer situação da tua vida. No momento de luta é quando você olha ao teu redor e às vezes você não tem ninguém. Você pensa humanamente que não tem ninguém, mas você tem um Deus que sempre está do teu lado nos momentos difíceis, nas horas de alegria. Rita Casimiro, Pai do Céu. Entendeu, irmãos? Dentro de qualquer momento da tua vida, se é na alegria, Ele está lá, se é na tristeza, Ele também está. Confie no Senhor. O Senhor está trazendo essa palavra, irmãos. Eu ia falar sobre Salmo 91, versículo 8, que diz, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Todos esses que fizeram isso com Cristo, todos esses que planejaram, que maquinaram, Maria, paz de Deus, seja bem-vinda. Naquele dia serão julgados. E nós todos veremos a recompensa de todos eles. Assim o Senhor vem trazer nesse dia para você também. Aqueles que estão, talvez, te humilhando, te afrontando, mentindo ao teu respeito, como foi aqui. Cristo tendo que se defender de algo que ele não tinha feito. Que tudo o que ele falou, tudo o que ele trouxe foi às claras. Foi ao público, todo mundo via, foi na frente de muita gente.
E você pode estar vivendo essa acusação, alguma acusação, algo que você não fez. E mesmo justificando, ninguém acredita. Então deixe o Senhor ser o seu justo juiz. Deixe o Senhor ser aquele que vai lhe justificar. Deixe o Senhor, em nome de Jesus Cristo, ser aquele que vai vir com justiça. Porque somente com os teus olhos você verá a recompensa dos ímpios. Glória seja dada ao Senhor. Irmãos, deixa eu só voltar aqui. Glórias a Deus. Então, meu amado e minha amada, não se sinta só. Não pense que Deus não está do teu lado. Ele foi com o Filho. Ele é contigo. Ele lhe ama. Então, todo choro, toda lágrima, toda decepção, tudo aquilo que, Oséias, a paz de Deus, tudo aquilo que você está sentindo dentro de você, da humilhação, da tristeza, meu amado, minha amada, você verá a recompensa. Você verá Deus te justificando. E quando Deus justifica alguém, através de uma mentira, de uma calúnia, meu irmão, não é de qualquer maneira. Então, o Salmo 91, versículo 8, cabe. Irmã Márcia, a paz de Deus seja bem-vinda. O Salmo 91, versículo 8, cabe também dentro dessa palavra, que é a resposta para alguém. Irmãos, o Senhor me falou assim, que há pessoas sendo, sim, vendidas, irmãos. Tem pessoas ali sendo caluniadas e não está tendo muitos, não estão tendo nem a oportunidade de se justificar. E mesmo se justificar, não vai ser ouvido porque ninguém quer ouvir. Já condenaram, já estão crucificando. Mas o Senhor é um Deus que fará com que você veja a recompensa dos ímpios. Você vai ver com os teus olhos a recompensa dos ímpios. Salmo 91, versículo 1. Então, meu irmão, minha irmã, Cristo passou e venceu. E com Cristo nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Então saiba que você também será justificado. Você vai ser honrado em nome de Jesus Cristo. Deus é Deus por tua vida. Eu não conheço, não sei o que você está passando, não sei qual é a situação, mas que está dizendo que Ele vai lhe justificar. Deus vai vir com justiça e você verá a recompensa dos ímpios. Esses que fizeram isso com o Senhor, com Cristo, nosso Senhor e Salvador, irmãos, naquele dia eles serão julgados e a recompensa deles chegará. A justiça através do Pai, do Filho, vai chegar para eles. Porque eles tinham que ser os primeiros a reconhecer a Cristo como Filho de Deus. E naquele momento o que importava era o dinheiro. O que importava era estar ali no meio dos maiorais. Nem que para isso virasse as costas para Deus. Nem que para isso fizesse o que eles tinham feito. E fizeram, tramaram contra Cristo. Sacerdotes, tá? Que o porteiro lá, o guarda, se dói por ele e chega e diga, olha, como você responde dessa forma ao grande sacerdote? Mal sabia ele que o grande sacerdote estava na frente dele e era aquele que ele estava esbofeteando, que era Cristo. Um cego guiando o outro. O sacerdote, Anás, Caifás e os outros que tramaram tudo, estavam cegos e estavam guiando outros cegos. Porque aquele guarda estava sendo guiado por outro cego. Então ele também não reconheceu, ele também não viu, ele também não sentiu. E muitas das vezes, irmãos, no meio da luta, quando você está sendo ali caluniado, que você tem sido afrontado, às vezes tem lutas que você tem passado, que as pessoas não veem que você não tem culpa, que você não fez nada, não quer ouvir o teu lado, quer ouvir o seu lado próprio. É um cego. Mas o Senhor é aquele que vê tudo. E quando você se vê sozinho, como Cristo ficou só assim, né, irmãos, humanamente falando, mas Deus sempre do lado. Mas para os olhares humanos, uma pessoa que foi crucificada, que não devia nada, não teve quem defendesse. Aqueles que eram para defender, correram, sumiram, ficaram dispersos, né? Como também o profeta já havia profetizado, e tinha que ser dessa forma, que eram como se eles tivessem ovelhas sem pastor. Eles ficaram assim.
Pedro não foi diferente. Mas Cristo havia falado e nega. Chega e fala, não conheço, não andei, não vi. Não é assim. Às vezes quando você está passando uma luta, quando você está desempregado, quando você está passando alguma luta, as pessoas que você mais esperava estar do teu lado somem. Que podia te defender, que podia lhe dar a mão. Pessoas que podiam te ajudar, que não ajudam. Meu irmão, minha irmã, o que aconteceu com Cristo, o que aconteceu com muitos filhos e filhas de Deus que foi deixado na Bíblia como ensinamento para mim e para você. Também mas aconteceu dessa forma, mas o Senhor justificou todos eles. Trouxe vitória, trouxe honra. Marcelo Oliveira, Pai de Deus, assim Ele fará na tua vida. Creia somente. O Senhor está mandando um recado direto. Somente com os teus olhos você olhará e verá a recompensa dos ímpios. Agora, esses aqui, irmãos, nós também vamos ver naquele dia. Eu creio em nome de Jesus. Socorro, a paz de Deus. Então, creia somente que a mão do Senhor que opera milagres, a mão de Deus que protege os seus, a mão do Senhor que ouve Roseli Maria, paz de Deus seja bem-vinda, a mão do Senhor que ouve a oração de um filho dele que está sofrendo, um filho dele que está sendo injustiçado, um filho dele que está precisando de sua ajuda, jamais ficará sozinho. PTM, a paz de Deus. Deus é Deus. Deus fará justiça. E quando Deus fala que você verá com os teus olhos a recompensa dos ímpios, não é qualquer recompensa. Então não fique, meu amado e minha amada, espantado. Ontem nós lemos dentro da palavra que a gente leu lá, falava o quê? Não se preocupe, Abacuque. Não se preocupe, porque eu vou vir e vou fazer, sabe, esse povo que está ao teu redor, essas nações que estão lhe afrontando, que estão açoitando, que estão aprisionando meu povo, eu vou fazer algo que vocês nem vão acreditar. Então a mão do Senhor, ela opera e ela é justa. E mais uma vez o Senhor manda lhe dizer que não vai pôr a mão naquilo que o Senhor está tratando. Não vá lá querer passar a mão naquilo que o Senhor está tratando. Porque você apanha junto. Porque você pede para Deus te justificar. Você pede para Deus entrar com justiça. E quando Deus começa a tratar, você vai lá pôr a mão. Porque acha que o que está passando é muito. Você vai pôr a mão se Deus mandar você ir lá. Agora, se Deus não falar nada, você fica no teu lugar. Em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. João, capítulo 18, do versículo 19 ao 27. E Salmo 91, versículo 8. Somente com os teus olhos, todos nós vamos ver a recompensa dos ímpios. A recompensa daquele, irmão, que talvez está fazendo algo que tem lhe machucado, que tem lhe maltratado. Deus é justiça. E quando Ele justifica, irmãos, um filho dele, não é de qualquer maneira. Então te prepare para ver com os teus olhos o que o Senhor fará por ti. Mas creia somente. Mais uma vez, pare e veja quem é Deus. Não fique querendo fazer as coisas do seu jeito. Não queira dar uma ajudinha para Deus para que as coisas aconteçam rápido. Espere no Senhor. Jailma, a paz de Deus. Se você conhece a história, se não conhece, leia, tá, irmãos? O restante do capítulo 18, leia o 19 do Evangelho de João, que você vai ver como Cristo se comportou dentro de tudo isso. Depois disso, irmãos, ele não falou mais nada. Calado ele foi para o madeiro, calado ele foi para a cruz, e ali ele foi, né? Foi honrado, porque logo ele estava ao lado do Senhor nosso Deus, e lá ele está até o dia, que logo, logo em breve será esse dia, grande e glorioso dia, que ele vai voltar para nos buscar. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes não é gritando, não é falando. Se você já tentou, silencia. Se cala e vai para o pó orar. Vai orar e põe na presença de Deus. Você vai ver. Eu nunca vi, irmãos, nenhum filho de Deus, quando vai para a oração, que desce para a casa do oleiro para orar ao Senhor e pedir a Ele que Ele justifique, que Ele entre na causa, que ele faça algo pelo aquilo que você está passando, e Ele não fazer. Ele faz. Então se prepare para ver a recompensa daqueles que estão fazendo algo contra a tua vida, que tem te magoado, que tem
maltratado. Deus é Deus e Ele nos justifica. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra abençoadora. Agradecer a este Deus que tem esse amor por mim e por você e jamais nos abandona. Amém, irmãos? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez pela tua santa palavra de João, Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 19 ao 27 e o Salmo 91, versículo 8. Que essas palavras sejam a força dessas vidas que estão sendo injustiçadas assim como Cristo foi. Pai amado, coloque eles num lugar de honra. Dê a eles, Pai, o privilégio de sorrir a vitória que o Senhor promete a todo aquele que pede ao Senhor. Que eles sejam justificados, que com os olhos deles eles vejam a recompensa dos ímpios, não para se alegrar, não para se ensoberbecer, mas sim para olhar e ver que o Senhor é Deus, e o Senhor cumpre o que fala, que o Senhor cuida, que o Senhor abençoa, e que essas vidas que porventura fizeram isso numa cegueira, num momento de que se entregaram à mão do inimigo para fazer um filho de Deus sofrer, sejam alcançados, porque Cristo veio para eles, para esses perdidos. Pai, leva eles para o caminho que leva à salvação. Traga eles para a nossa família, a família de Deus, que é a melhor família de se estar. Meu Deus e meu Pai, alcance essas vidas, Pai, que tem se vendido para o mal, para fazer maldade, para querer o mal para o outro. Meu Deus e meu Pai, alcance essas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos no teu altar para que o poder do Senhor desça e ajude com que essas vidas achem o caminho e venham fazer parte da família de Deus. Obrigado, meu Pai, porque eu creio que essas vidas que estão passando por lutas e dificuldades, assim como a irmã Dalzira, assim como a irmã Malu, assim como muitos outros irmãos que estão passando por lutas e por desertos, vão ser, sim, justificados e abençoados pelo Senhor. Eu creio em nome de Jesus Cristo, porque todo aquele que lhe busca tem um encontro contigo, e aquele que tem um encontro contigo, meu Deus, é cuidado, é blindado, é abençoado, é resgatado, é salvo, é curado pelo Senhor. Meu Deus e amado Pai, obrigado. Obrigado por ser esse Deus misericordioso. Que a tua misericórdia dure e dure na vida de todo filho do Senhor, em todo ser vivente que nesse momento, Pai, precisa de ti e da tua misericórdia. Que assim seja em nome de Jesus. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. É em nome de Jesus Cristo, pela fé que eu creio, que tudo já está sendo feito para a honra e glória do teu santo nome. Entre no coração, Pai, daquele que está perturbado, daquele que precisa, Pai, em nome de Jesus, de libertação da tua parte. Liberta o teu povo, Pai, liberta os teus filhos, para que eles possam ter uma mente como a de Cristo, para que eles possam ser direcionados pelo Senhor, para que os passos de Cristo sejam o nosso alvo. É a nossa meta para chegar perto daquela porta e passar por ela. A porta que é estreita e que eu profetizo que todos nós vamos passar em nome de Jesus Cristo. Deus amado, amado, amado e eterno Pai, que em nome de Jesus esse dia que se iniciou seja regado com a tua presença. Seja, Pai, seja a tua presença seja sentida, onde a mão do Senhor nos direcione. E mais um dia nós sejamos abençoados pela tua presença e pelos teus direcionamentos. Assim eu creio e profetizo em nome de Jesus Cristo. E mais uma vez apresento a vida da irmã Keila e do filho dela, o Ryan, do Deoni, da irmã Simone, da Aline e do Erasmo, da Laiane, da dona Dalzira, da irmã Malu, de todos os filhos do Senhor aqui no grupo do WhatsApp, aqui na live, em outras plataformas, onde for compartilhado. Que a mão do Senhor e o poder do Senhor que opera milagres, opere o milagre tão desejado, para que teus filhos sejam testemunho vivo da tua obra, do teu milagre, do teu poder. Eu creio no poder do Senhor. É por isso que estou aqui, já agradecendo, porque eu creio que já foi feito para a honra e glória do Senhor. Abençoe os copos com água, garrafas com água, tudo aquilo que o teu povo está apresentando diante do teu altar. Que a mão do Senhor que opera milagres, opere o milagre, Pai, na vida dos teus filhos. Visita a Sara, visita o irmão Abel, visita a irmã Marta, a família dela, visita a irmã Camila, o irmão Ricardo, a irmã Fátima, visita todos, a irmã Gilvanete, a irmã Márcia, a irmã Malu, a irmã Rosa, irmã Corada, todos, Pai. São muitos. Nós estamos crescendo pela tua misericórdia
E eu creio, Pai, que assim cresceremos mais, mas que o Senhor alcance todos, guarde todos, livre todos e abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu oro a tua palavra, que sempre diz que todo aquele que pede, recebe de ti. Aquele que te busca, tem um encontro contigo. Aquele que bate a porta se abre. Eu acredito, Pai, em milagres, acredito no abrir de portas, eu acredito na justiça do Senhor, eu acredito tanto dentro da justiça mesmo, Pai, de uma vida, como a justiça a justiça, coisas na justiça. Tem muita gente que tem papéis na justiça, estão mexendo com advogados, esperando uma resposta. Pai, leve ali o sim do Senhor. Pai, tira de baixo os processos, coloca em cima, para que os teus filhos, Pai, sejam agraciados e sejam abençoados pelo Senhor, e que a vitória chegue, para que eles contem o testemunho. Pai, em nome de Jesus, também nos casamentos, restaura, Pai, as alianças, renova os laços, Pai. O inimigo tem entrado para destruir as famílias, mas o Senhor é Deus que, se tem um filho do Senhor ali orando, buscando ao Senhor, receberá do Senhor a blindagem, o cuidado. Obrigado pela restauração dos casamentos, obrigado pelos sonhos do teu povo realizado, obrigado pela cura dos teus filhos e filhas, obrigado pela salvação, Pai, de muitos que estavam perdidos. Obrigado por receber no teu altar aqueles que estavam afastados e estão se chegando de novo ao Senhor. Obrigado também pelos que nunca andaram contigo, mas resolveram, decidiram, tomaram um posicionamento de estar andando contigo. Recebe, Pai, também em nome de Jesus, mais guarda. Orienta, coloca anjos ao redor para ajudar, Pai, porque o início não é fácil. Mas vão vencer em nome de Jesus. Visita o Mateus, Pai. Restaura ele, resgata ele novamente para o teu altar, para a tua presença. É o que eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Desde já eu louvo e agradeço, porque creio pela fé que assim está sendo feito. Para a honra e glória do teu santo nome. Glória, glória, glória eu lhe dou e lhe agradeço hoje e sempre. Amém, meus irmãos, amém. Glória a Deus. Ana Paula, Pai, em nome de Jesus, visita a Ana Paula, Senhor, tua filha. Filha essa que está pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, clamando a Ti, para que o Senhor, em nome de Jesus, venha de encontro a ela. Pai, em nome do Senhor, orienta a tua filha, fortalece ela na tua palavra. Ajuda, Pai, em nome de Jesus, que ela possa esperar no Senhor e confiar em Ti. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem esperar naquilo que o Senhor tem como resposta, não tem como. Temos que esperar que ela venha descansar, Pai. Ontem o Senhor nos deu a palavra ali, nos falando e deu resposta, trouxe resposta a corações aqui. Pare, aquiete-se e veja que o Senhor é Deus. E o Senhor, em nome de Jesus, na vida da Ana Paula, como na vida de outros, eu creio que vai operar o milagre. Em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Ana Paula, paz de Deus. Posso colocar seu nome no caderno de oração, amada? Porque o Senhor é Deus. Comecei aqui. Você está pedindo pela sua vida sentimental. Você tem que orar. Ore muito. Eu falei aqui para um irmão também que entrou aqui procurando uma varoa. E eu falei, olha, irmãos, varoa e varão, se é o que você está buscando, tem que buscar na oração. Não é dentro de rede social, porque ele estava aqui pedindo. Mas eu não sei se é esse o teu caso. Mas a tua vida sentimental vai estar na mão do Senhor. E se assim você esperar, se assim você ouvir o que Ele tem para dizer, logo, logo você verá a mão do Senhor agindo em teu favor. Tá bom, Ana? Que em nome de Jesus a mão do Senhor seja contigo. Se você desejar e permitir, eu coloco o teu nome no caderno de oração. Se não, mas saiba que Deus ouve a tua oração, ouve a oração daquele que pede. Então espera no Senhor, confia nele, porque Ele logo lhe trará alguém realmente alinhado, tá? Com o Senhor, para que você tenha uma vida abençoada, sentimentalmente, espiritualmente também falando, tá bom? Em nome de Jesus. Paz de Deus, a paz de todas as irmãs aqui da live, espera um pouquinho, as irmãs aqui do grupo, das outras plataformas, em nome de Jesus vocês tenham um dia abençoado, na graça e paz do Senhor, que a mão do Senhor, que sempre opera milagres, esteja comigo.